todos nós vamos para a eternidade, sabia? Viver eternamente, todos. A raça humana, toda ela. Desde Adão, Eva, Caim, Abel, até o último que ficar antes do juízo, por assim dizer, do juízo final. Você vai entender agora que é muito forte. Quem são aqueles que vão viver eternamente na presença de Deus? Porque muita gente diz que eu creio em Deus, eu tenho fé, eu tenho uma Bíblia, eu participo das reuniões em tal igreja, eu sou membro dessa ou daquela denominação, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou isso. Mas quem são aqueles que vão viver na eternidade na presença de Deus? Essa é a questão. Você já parou para perguntar isso? Para si mesmo ou para si mesmo? Aonde que eu vou viver na eternidade? Você tem certeza? Já sabe ou não? Tem essa convicção para onde você vai? É porque a morte não é o fim. Jesus disse isso. Quem crer em mim, ainda que esteja o quê? Morto, viverá. E no último dia eu o ressuscitarei. Então tem ressurreição de mortos. Se há ressurreição, é porque a vida não acaba aqui. Amém, gente? E muitas vezes as pessoas estão levando a vida aí, estão preocupadas com o trabalho, com o namoro, com o noivado, com o casamento, em ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, em conquistar o melhor para dar a melhor educação para os filhos. Nada de errado. São tantas as preocupações dessa vida, mas o ser humano se esquece do principal. Porque Jesus diz que passa o céu e passa a terra. Que céu e terra é esse que ele fala? É essa terra aqui. Se você não sabe, o mundo não vai acabar. Nunca. O mundo sempre vai existir. Revelação de Jesus Cristo, o próprio Jesus, que Deus lhe deu, o Pai deu a Jesus para mostrar aos seus servos e as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então João recebeu o que? Revelações, coisas do futuro, do amanhã, não para aqueles dias. Verso 2, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. São revelações fortes para o amanhã, e que o inferno jamais quer que o homem tenha conhecimento. Eu volto à minha pergunta: quem são aqueles que vão viver eternamente na presença de Deus? Em resumo, eu já lhe adianto: aqueles que são obedientes a Deus. Somente o obediente estará eternamente com Deus, pessoal. Então você deve ter o cuidado de ler, de compreender o que Deus fala e pôr em prática na sua vida. Se você não atentar para a palavra de Deus, Jesus ensinou isso, que o homem prudente é aquele que ouve e põe em prática. Muitas pessoas falam: eu já sirvo a Deus do meu jeito, eu acho que é assim, daquele jeito. Não é assim, pessoal, é o jeito de Deus. Amém? E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui fala a respeito o quê? De quando o Senhor Jesus já tomou a sua igreja, aqueles que o servem, eles são obedientes, serão arrebatados pelo próprio Senhor Jesus, pessoal. A Bíblia fala que ele virá nos ares, olha só, mas o mundo não o verá.
só os santos. Santos, quem são os santos? Quem morreu e tornou-se santo? Não, esses não são santo nenhum, nunca foram. E se são santos falecidos, um dia vão ressuscitar e vão morar com Deus, porque santo quer dizer separado para Deus, consagrado a Deus. O pecador, quando se arrepende, quando se converte ao Senhor Jesus, e se converter a Deus não é se converter à religião, aos credos da igreja evangélica, a católica, a espírita, não, nada disso. Aqueles que se convertem à palavra de Deus, em viver uma vida em retidão, em santidade. Então, os santos são aqueles separados por Deus, os que receberam a salvação, porque entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, reconhecendo o que é a sua soberania, o seu senhorio. O Senhor Jesus é o Senhor daqueles que o servem, não daqueles que não o servem. Então haverá uma separação. Nós temos falado, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Deus, Ele ama e provou o seu amor. Ele amou o mundo de tal maneira, olha só, não existe explicação, é muito grande isso, que deu o quê? Deu em oferta Jesus para pagar o preço pelo nosso resgate. A grande verdade é que o Deus deste século, disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele cegou o entendimento do homem, ele cega o entendimento da criatura humana. Ela fica cega totalmente, acha que está tudo bem, que está servindo a Deus do jeito dela, mas Deus não se agrada daqueles que são rebeldes, desobedientes. Todos terão o justo castigo da sua rebeldia e desobediência. Olha que interessante, leia novamente o verso 16 e 17, ó. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, quem está no trono de Deus e o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, que João diz que está sentado hoje à direita do Pai, ó, à destra do Pai. Amém, pessoal? À sua destra Jesus está sentado no seu trono, reinando junto com o Pai. Então o Espírito Santo está nos falando aqui, nos chamando a atenção, porque Ele quer o quê? Executar a vontade de Deus aqui na terra, em chamar a sua atenção em que você deve se arrepender dos seus pecados. Deus ama o pecador, mas não ama os pecadores. Deus, Ele ama. O Filho se propôs a dar a própria vida para nos salvar. E o Espírito Santo faz de tudo para nos convencer disso, porque chegará um dia em que todos nós seremos julgados e aí não haverá perdão, não haverá mais oportunidade. A oportunidade é para você em vida, em vida. Quando a criatura humana vem a falecer, desce à sepultura, ela selou o destino da alma